Então, vamos direto ao ponto. O velho sonho da casa própria está passando por uma reviravolta gigantesca. Durante décadas, o auge do sucesso era comprar aquele apartamento no meio da cidade, perto do trabalho, perto de tudo. Mas, analisando os dados que temos no nosso material de hoje, a gente percebe que muita gente simplesmente decidiu deixar a cidade para trás. O foco agora é totalmente outro: sítios, chácaras e imóveis rurais de forma geral. A gente está acompanhando na prática uma baita mudança de paradigma, onde o campo deixa de ser só aquele passeio de fim de semana e passa a ser o endereço oficial. E para entender essa virada, é só olhar para a rotina nas grandes cidades, né? Trânsito que não anda de jeito nenhum. Horas e horas perdidas no carro, um estresse constante, multidão para todo lado. É, literalmente um caos. Mas aí, vamos dar uma respirada profunda. Imagina o oposto disso, a tal da liberdade rural. Um lugar onde existe espaço de verdade, onde a tranquilidade é a regra do dia a dia e o barulho de motor e de buzina dá lugar ao som da natureza. É justamente esse contraste brutal que está motivando essa migração histórica. Ponto número 1. O catalisador. Por que essa mudança está acontecendo bem agora? Olha, os motivos são claríssimos. O trabalho remoto foi, sem dúvida nenhuma, o grande divisor de águas aqui. Ele simplesmente cortou aquelas correntes invisíveis que prendiam todo mundo aos prédios comerciais. Quer dizer, se você pode trabalhar de qualquer lugar, por que não fugir daquele estresse todo? Isso deixou de ser um sonho distante e virou uma possibilidade real. Além disso, existe uma vontade genuína, que está crescendo cada vez mais, de ter mais espaço, de pisar na grama, de ter esse contato direto com a natureza. As pessoas finalmente perceberam que não precisam aguentar o trânsito se a tecnologia permite trabalhar cercado de verde. Ponto número 2. O lado positivo e as vantagens reais de ter uma propriedade rural. É um pacote de benefícios que, vamos ser sinceros, é difícil de ignorar. A gente está falando de ter espaço para respirar e uma privacidade que é quase impossível naquele prédio onde a gente divide parede com o vizinho. Mas o grande pulo do gato mesmo, aquilo que faz a conta fechar, é o argumento financeiro. O custo por metro quadrado é muito menor. Pensa comigo, com o mesmo dinheiro que se paga num apartamento apertado na cidade, dá para comprar um terreno gigante no campo. O seu dinheiro simplesmente rende muito mais espaço e, claro, liberdade. Ponto número 3. As oportunidades de investimento rural. Gente, é incrível ver como esse mercado está se diversificando. Hoje, o foco do pessoal está indo para 5 frentes principais. A gente ainda tem, claro, as tradicionais chácaras e os sítios, que continuam super em alta. Mas presta muita atenção nessas duas áreas aqui, o Airbnb rural e o turismo. Tem muita gente lá na cidade desesperada por um refúgio de fim de semana. Então, colocar uma propriedade no campo para alugar virou uma mina de ouro, uma fonte de renda super lucrativa. E não podemos esquecer da pequena produção, que é a própria terra gerando recursos. É um ecossistema de oportunidades simplesmente fantástico. Mas calma lá. Aqui a gente precisa fazer uma pausa séria. Com tanta oportunidade e essa vontade louca de ter uma vida mais tranquila, tem uma armadilha gigantesca no meio do caminho. O erro mais comum que o nosso material destaca de forma super contundente é comprar puramente pela emoção. Sabe como é? A pessoa se encanta com aquele pôr do sol maravilhoso, com o barulhinho dos pássaros, a estética do lugar e esquece de analisar friamente a estrutura e a papelada. É um risco enorme que pode facilmente transformar aquele sonho do campo num baita pesadelo financeiro e logístico. Ponto número 4. O choque de realidade. Os riscos ocultos e os cuidados essenciais. Então, vamos lá. Esse é o checklist que precisa ser seguido à risca. Tem que checar a documentação, como estão as estradas de acesso, se a internet realmente funciona, a qualidade da rede de energia e botar no papel os custos de manutenção. É um labirinto chato, viu? Imóvel rural costuma ter um histórico de documentos bem complicado. E é justamente por causa disso que a presença de uma marca como a Opendoor faz toda a diferença. Ela atua como uma verdadeira garantia de segurança no mercado. Eles garantem que toda essa parte pesada de infraestrutura e burocracia seja resolvida com total transparência. É, basicamente, eliminar a dor de cabeça de quem está comprando. Olha como o contraste fica evidente aqui. Se deixar levar só pela emoção de achar o tal refúgio perfeito e fechar os olhos para falhas na estrutura ou na legalidade, é um risco que não vale a pena correr. Para essa mudança dar certo de verdade, tem que usar a razão, ir lá e analisar meticulosamente os documentos e a infraestrutura. E contar com o respaldo e a segurança da Opendoor é a certeza de que a razão está guiando a compra. É isso que transforma a ideia do campo numa realidade 100% legalizada, segura e bem estruturada. Bom, com a lição de casa feita e essa segurança toda garantida, o cenário para a valorização do seu imóvel é espetacular. A trajetória ideal funciona mais ou menos assim.
Você deixa o apartamento na cidade e encontra uma propriedade rural que passe naquele nosso teste de infraestrutura. E aqui vai o grande segredo para valorizar o patrimônio: a localização. Regiões que ficam no entorno próximas a grandes cidades são as que mais disparam de preço. Por quê? Porque elas entregam aquele refúgio no meio da natureza, mas sem perder o acesso rápido à metrópole para quando você precisa resolver alguma coisa. Ponto número 5. O perfil do comprador moderno e o conceito do novo luxo. Tem uma frase no nosso material que diz exatamente isso. O novo luxo talvez não seja morar no centro, mas ter espaço e tranquilidade. Isso resume toda a essência da nossa análise hoje. O conceito de luxo mudou, gente. Não é mais morar a 2 quadras do escritório ou estar no meio do concreto e das luzes. O novo luxo, de verdade, é a liberdade. É ter qualidade de vida, é fugir do caos e ter uma conexão real com a natureza. Mudar de ambiente desse jeito pode, sem exagero nenhum, transformar completamente a qualidade de vida. No fim das contas, a gente percebe que o imóvel rural virou muito mais que um patrimônio financeiro. Ele é, de fato, um novo estilo de vida. E depois de ver todas essas vantagens de custo e espaço, as oportunidades de investimento e, claro, entendendo a importância de cuidar da infraestrutura com segurança, a provocação que fica no ar é a seguinte: diante desse novo mundo, qual formato faz mais sentido hoje em dia? Continuar no apartamento urbano ou abraçar de vez a vida numa chácara? Fica aí a reflexão sobre o que realmente significa viver bem hoje. A gente se vê na nossa próxima análise.